pessoal, aqui é Areta Tiburtini, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. No episódio de hoje vamos explorar a história de Lizzie Halliday. Mas, antes de mergulharmos nessa história, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você receberá notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. Agora bora para o vídeo? Eliza Margaret McNally, que mais tarde se tornaria conhecida como Lizzie Halliday, nasceu por volta de 1859 em uma pequena vila na Irlanda. Sua família era extremamente pobre e, como muitas outras, decidiu emigrar para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Lizzie tinha apenas alguns anos quando chegou à América, e a vida não foi fácil. Sua infância foi marcada pela instabilidade e pelos problemas de adaptação à nova realidade. Ainda adolescente, Lizzie começou a exibir um comportamento perturbador, muitas vezes, entretanto, em conflito com familiares e vizinhos. Ela já mostrava sinais de instabilidade mental, mas na época não havia compreensão ou tratamento para tais questões. Aos 15 anos, Lizzie se casou com o primeiro de muitos maridos. Seu nome era Charles Hopkins, mas a união foi breve. O marido morreu misteriosamente pouco tempo depois do casamento. Não houve investigações na época, mas hoje há suspeitas de que Lizzie possa ter tido um papel nessa morte. Ao longo dos anos, Lizzie se casou outras vezes, assumindo diferentes nomes e identidades. Ela foi casada pelo menos 5 vezes até 1888, com vários de seus maridos morrendo em circunstâncias suspeitas, geralmente pouco tempo após o casamento. Muitas vezes Lizzie simplesmente abandonava seus parceiros, seguindo para um novo estado e recomeçando a vida. Esse padrão de vida errante e múltiplas identidades complicou qualquer tentativa de rastrear seus movimentos e identificar padrões criminosos. A vida de Lizzie continuava cheia de mistérios. Ela frequentemente se envolvia em pequenos crimes como furtos e falsificação de cheques, mas conseguia escapar da justiça por conta da falta de registros unificados e de sua habilidade em desaparecer e ressurgir sob outra nova identidade. Em 1888, Lizzie casou-se com Paul Halliday, um veterano da Guerra Civil Americana que tinha 70 anos na época. O casal se estabeleceu em uma pequena fazenda em Burlingame, em Nova York. Essa relação foi mais duradoura do que as anteriores, mas estava longe de ser pacífica. Relatos indicam que o casamento foi tumultuado, com Lizzie sendo descrita como imprevisível e agressiva. Logo após se mudaram para a propriedade, a casa pegou fogo. Lizzie foi suspeita de ter iniciado o incêndio, mas as autoridades não conseguiram provar que ela realmente havia feito tal coisa. A situação piorou em 1891, quando Paul Halliday desapareceu subitamente. Inicialmente, Lizzie alegou que ele havia saído em uma viagem e não retornou. Mas vizinhos desconfiaram dessa história, pois Paul era conhecido por ser um homem de hábitos rotineiros. Uma busca foi organizada e o corpo de Paul foi encontrado enterrado em um celeiro na propriedade da família. Ele havia sido brutalmente atacado, com sinais claros de violência. Mas os horrores na fazenda de Lizzie não pararam por aí. Durante a investigação, os corpos de Margaret e Sarah McGillan, mãe e filha, foram descobertos no local. As duas mulheres haviam desaparecido recentemente e, coincidentemente, eram conhecidas de Lizzie.
Elas foram encontradas amarradas e apresentavam sinais de estrangulamento e ferimentos fatais. A descoberta dos corpos gerou onda de choque na comunidade e Lizzie foi rapidamente presa. Enquanto aguardava o julgamento, Lizzie continuou a confundir as autoridades. Em alguns momentos, ela negava qualquer envolvimento nos crimes, afirmando que uma outra pessoa havia cometido os assassinatos. Em outras ocasiões, ela dava respostas incoerentes e contraditórias, aumentando as suspeitas de que estava fingindo insanidade para, assim, possivelmente escapar da condenação. O julgamento de Lizzie Halliday foi um dos primeiros casos de grande repercussão mediática envolvendo uma mulher acusada de assassinato em série nos Estados Unidos. O tribunal estava lotado e a cobertura de imprensa era intensa. Durante o processo, Lizzie apresentava um comportamento errático e imprevisível, tendo crises de gritos e ataques de fúria em diversas ocasiões. A defesa argumentou que ela sofria de demência e alegou que ela não poderia ser responsabilizada pelos crimes devido à sua condição mental. Apesar dos esforços dos advogados de Lizzie, os jurados foram convencidos de sua culpa. Eles consideraram as evidências e o histórico de comportamento violento e instável como indicativos de que ela estava plenamente consciente do que havia feito. E em 1884, Lizzie foi condenada à morte por enforcamento, tornando-se a primeira mulher nos Estados Unidos a receber essa sentença em um tribunal estadual. No entanto, a sentença de morte foi comutada para a prisão perpétua. Depois de uma avaliação médica, concluiu que Lizzie realmente apresentava sintomas graves de distúrbios mentais e ela foi enviada ao asilo de criminosos insanos em Midway, onde passaria o resto de sua vida. Mesmo confinada, Lizzie continuou a ser uma presença perturbadora. Ela frequentemente apresentava comportamentos agressivos e imprevisíveis, atacando guardas e colegas detentas. O incidente mais notório ocorreu em 1906, quando Lizzie esfaqueou repetidamente uma enfermeira chamada New Weeks. A vítima não sobreviveu ao ataque e o crime foi cometido com uma arma improvisada. As autoridades determinaram que Lizzie não estava em condições de enfrentar um novo julgamento e ela permaneceu em confinamento no asilo. Testemunhos de outros internos e funcionários relatam que Lizzie oscilava entre períodos de lucidez e episódios violentos, durante os quais era necessário contê-la fisicamente. Nisso tudo, ainda Lizzie ela acabou falecendo em 1918, ainda confinada no asilo de Midway. Sua história continua a ser lembrada como um dos casos mais macabros e intrigantes da criminologia americana, sendo frequentemente citada em estudos sobre distúrbios mentais, violência feminina e assassinatos em série. O comportamento bizarro e os crimes chocantes cometidos por Lizzie levantaram questionamentos sobre o papel da saúde mental na justiça criminal e sobre as dificuldades de diagnosticar e tratar pessoas com transtornos graves. Além disso, o caso de Lizzie Halliday trouxe à tona debates sobre a detecção e punição de crimes cometidos por mulheres, uma questão que até então
recebia pouca atenção das autoridades. Lizzie desafiou a percepção de que as mulheres não eram capazes de cometer atos violentos e deixou um legado sombrio na história criminal dos Estados Unidos. A história de Lizzie Halliday é um testemunho de quão complexa a mente humana pode ser, desafiando a compreensão e gerando mais perguntas do que respostas. Os detalhes sombrios de sua vida e crimes continuam a chocar e fascinar estudiosos até hoje, servindo como um alerta para os perigos ocultos de distúrbios mentais não tratados. Agora você, o que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.